sabe que a minha prima recentemente ficou com o filho dela na UTI? E ela ele é bem bebezinho, ela ficou 24 horas por dia. Mãe, né? Vai ficar cuidando da cria. Uhum. E ela tava de chinelo na UTI, ela pegou uma bactéria no pé. É isso. Inchou pra caramba o pé dela. Ela teve que tratar lá com antibiótico, com todo o protocolo ali médico. Uhum. Mas o pessoal do hospital falou que a culpa era dela de estar de chinelo. E às vezes quando a gente orienta, Tabs, os acompanhantes, né? Eles não entendem que eles às vezes acham uma chatice desnecessária, né? Sim. Mas a partir do Não, momento mas que ninguém falou pra ela não usar chinelo. Falaram só depois E aí, às contaminou. vezes falta orientação também, né? E muitas vezes a gente orienta, né? A gente é chato e repetitivo. Olha, pulseira de identificação do paciente, por exemplo, é um passo muito simples para a segurança, mas é extremamente importante, né? Tem que conferir todas as vezes a pulseira do paciente, com nome completo, data de nascimento. Para o paciente entender que aquele cuidado que está sendo direcionado para ele é dele, né? E que não é de outro paciente. E às vezes, né, teve um hospital que eu trabalhei que a gente recebeu uma manifestação de um paciente porque ele estava de saco cheio de todo mundo perguntar para ele o nome completo e a data de nascimento. Eu nunca fiquei tão feliz de receber uma manifestação dessa, porque significava que o processo de segurança estava acontecendo. Então, muitas vezes, o que o paciente leigo não entende é que ele entrou no hospital, ele está exposto a um risco. Né? E quando a gente traz uma orientação para ele de que, olha, não pode entrar de bolsa na UTI, por exemplo, porque você está levando, de repente, bicho de fora para dentro da UTI, pode transmitir uma infecção, isso é importante. Né? Então, não é uma chatice só, apenas. Né? E muitas vezes falta da gente também educar o acompanhante e o paciente melhor, né? De maneira mais clara, de maneira mais simples, e muitas vezes a gente utiliza termos técnicos que eles não entendem, né? E eles acabam não aderindo pelo não entendimento, porque a não aderência, tanto ao processo quanto à educação, vai muito pelo não entendimento. Você sabe que você está falando isso e eu vou puxar outra semelhança com o direito. É a mesma coisa o advogado que fala juridiquês. Ele está lidando com uma pessoa que é leiga, não adianta ele falar juridiquês, não vai entender. A mesma coisa o médico. A gente às vezes passa com um médico ali no pronto-socorro, a gente só quer saber assim, tô morrendo, não tô? Tem solução? Não tenho? E aí ele fica, não, porque as plaquetas, não sei o que, não sei o que, da mitocôndria, da célula e lá. E aí a gente não entende nada. Apesar de que, assim, eu sou meio fora da caixinha porque eu sou curiosa. Eu gosto de entender Vai perguntando, tudo. é isso aí. Aí você vai perguntando. Mas falta um pouco de atendimento humanizado. E tem esse tipo de incentivo e preparo dentro do hospital? Vocês são obrigados a seguir algum protocolo ali de palestras, de dinâmicas para humanizar os médicos? Porque a gente tem a impressão de que médico vê só um monte de apresuntado andando, assim, monte de cases, assim, e não vê que é uma pessoa. Hoje a gente fala muito sobre experiência do paciente, né? Antes a gente falava muito sobre atendimento de qualidade, né? Então, é o paciente ter a qualidade percebida. E qualidade percebida, em muitas vezes, é ele ter a necessidade dele atendida, né? Então, por exemplo, eu fui no pronto-socorro com uma dor, recebi o medicamento, melhorou minha dor, vou embora. Beleza. Isso aí é qualidade percebida. Pô, me senti bem. Ou então eu fui no pronto-socorro com uma dor, não necessariamente minha dor passou naquele momento, eu não fiz nenhum tipo de exame e fui embora. Pô, aquele hospital me atendeu mal, porque eu não fiz nenhum tipo de exame, o médico mandou embora. Só que, de repente, para aquele caso específico, não precisaria ter feito um exame mesmo, né? Então, quando a gente fala de qualidade, de satisfação percebida, a gente fala também de experiência, né? Não é só atender a necessidade que o paciente tem, né? Ou de resolução de um problema de saúde, ou de uma dúvida que ele tem. Na verdade, ele precisa ter uma experiência boa naquele lugar, né? E a experiência ela vai se construir não só com o cuidado que é prestado, porque veja que o paciente não é técnico, né? Se você usar o juridiquês na medicina, por exemplo, fazendo um paralelo entre o que o advogado fala na dificuldade do jargão jurídico, enfim, o médico também muitas vezes fala, mas se a gente não for simples com o paciente, se ele não entender muito bem, né, qual é a orientação que está sendo dada, a experiência dele é ruim. Então, quando a gente fala de experiência, a gente tem atuado dentro dos hospitais para que as equipes assistenciais, entendendo que o hospital é extremamente técnico, né? Assim como a aviação, e tem muitos exemplos da aviação que a gente traz para a saúde, pela complexidade, são profissionais altamente especializados. E quando você é altamente especializado, muitas vezes, né, o atendimento humanizado, ele acaba passando um pouco, porque você está tão focado em resolver aquele problema, e aquele problema muitas vezes é tão especializado, que você acaba deixando um pouco de lado mesmo esse acolhimento. Eu costumo falar que não é uma crítica, é só um comentário, tá? Quanto mais o profissional é especializado, parece que coloca um cabresto, porque limita um pouco a perspectiva no geral. Exato. Porque ele tá tão focado naquilo que ele tem dificuldade em abrir aquela visão. E
isso acontece com os médicos. Não tô dizendo que, então os especializados são melhores ou piores no geral. É perfil de médico, como também tem perfil de paciente. Tem paciente que prefere aquele que vai e explica tintim por tintim, Exato. essa sou eu, que eu quero entender tudo, de por que exame, porque eu sou chata. Isso. Eu vou ter aula, toda vez que eu vou pro hospital, meu marido fala que eu vou ter uma aula de medicina, porque eu fico perguntando tudo pro médico. Em contrapartida, tem aqueles que só querem saber se tá curado ou não. E é isso. E fazer essa balança no hospital, ter muito cargo... difícil. Então. É muito difícil. E assim, de verdade, a gente tem os dois caminhos, né? A gente tem o profissional que hoje é altamente especializado, né? A gente passa de uma medicina que antes era generalista, era um médico que atendia qualquer tipo de especialidade, e hoje a gente passa por um profissional médico que é altamente especializado, né? É um médico ortopedista que ele é especializado em joelho. Então, você chegar com a dor nas costas, talvez ele não tenha tanto detalhe e refinamento na avaliação. Porque ele é especialista em joelho, né? Então, ele se especializou numa parte do corpo. Da mesma forma que eu tenho um paciente que ele já chega com o diagnóstico feito. Ele entrou no Google, ele tirou uma foto do que apareceu na pele e ele já sabe, eu vou morrer em 6 meses. Ele chega no hospital, eu vou morrer em 6 meses, tem que fazer esse exame, tô com câncer e vou morrer. Então, a gente tem os dois cenários, né? A gente tem o cenário do paciente que ele entrega a condição de saúde dele para o profissional e a gente tem o paciente que ele já chega com o diagnóstico feito. E se ele não sair do hospital, do pronto-socorro, com uma tomografia de crânio, por exemplo, ele não está satisfeito. Mas dentro da estrutura do hospital, nessas situações, tem um tipo de crivo de erro médico? Não, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da bactéria que minha prima pegou no pé. Ela deveria ter buscado o setor de qualidade do hospital, o hospital poderia ter feito algo para corrigir isso, ou tem alguém dentro do hospital que fale assim, não, realmente isso não foi culpa nossa, ou foi culpa sua, ou fique nessa discussão, ou não? Ou vocês esperam ter processos judiciais para discutir de quem foi o erro? Muito pelo contrário. A gente sempre espera uma atitude proativa, tanto de pacientes quanto de acompanhantes. Então, qualquer processo, qualquer cuidado que ele aconteça fora daquilo que está planejado, ou de repente ele acabou acarretando num dano, seja ao paciente, seja ao acompanhante, isso precisa ser informado para a direção do hospital. Isso precisa ser notificado, isso precisa ser informado para que a gente avalie o processo e entenda, faça análise do contexto para entender como é que aquela situação ou aquele evento, como a gente chama, aconteceu, para que a gente faça as análises devidas e para que isso não aconteça com outros pacientes ou com outros acompanhantes. E quais seriam as possíveis consequências? Tipo, teria a consequência de um ressarcimento de um dano para o paciente ou um tratamento à custa do hospital para o paciente ou a demissão do médico? Como que funciona? A gente trabalha sempre, Tabs, com a análise de processo. Então, toda vez que a gente tem um evento adverso, que a gente chama, que é um desvio de processo que acabou causando um dano no paciente. E aí, quando a gente fala de dano, a gente tem graduação do dano, né? A gente tem dano leve, dano moderado e dano grave. Então, toda vez que a gente tem a identificação de um evento adverso grave ou alguma condição que trouxe uma consequência danosa para um paciente, o primeiro olhar é processo. A gente vai sempre entender como é que aquele processo foi desenhado. E se a gente implementou todas as barreiras de segurança para que aquele evento não tivesse acontecido com aquele paciente. Esse é o primeiro passo. No processo de análise do evento, lá no final a gente vai entender, usando uma matriz de responsabilização, se aquilo foi um erro, se aquilo foi uma violação. Então, dependendo de como a gente classifica isso no final, aí sim a gente tem os encaminhamentos, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele não sai de casa para errar. O erro dentro da execução da atividade de saúde, ele é inerente ao humano. Entendi. Em qualquer lugar, ele vai errar. É a única certeza da vida que a gente tem, que a gente vai morrer, que a gente vai errar. Na saúde não é a exceção, é o mal inevitável que você precisa evitar, na verdade, né? Você precisa diminuir evitar. o risco. Diminuir o risco, ou o risco é assim, ou você elimina, ou você aceita, ou você reduz. São essas 3 iniciativas que você tem. Tem risco que não tem como você eliminar, porque aquilo é inerente ao processo que você tem. Vou te dar um exemplo. O paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Existe uma possibilidade em 1 milhão de acontecer alguma situação, beleza? Alguma complicação não prevista. Ou alguma complicação prevista. Mas a probabilidade é 1 em 1 milhão. A gente vai sempre trabalhar para que aquele 1 em 1 milhão não aconteça. Então, para isso, a gente vai implementar barreiras de segurança.
E aí, se o médico não fez a parte dele numa dessas barreiras, aí vocês responsabilizam... Ou o médico ou qualquer outro profissional de saúde. Médico, isso, porque aí tem a questão do erro médico, que foi Sim. categorizado ao longo do tempo, mas pode ser qualquer profissional de saúde. Aí vamos Sim. falar o erro médico, entendendo que qualquer profissional de saúde. Se existe barreiras determinadas, processos definidos, políticas estabelecidas, e o profissional não fez porque ele não quis, sabendo que ele tinha condições de fazer naquele momento, isso é uma violação. Sim, porque Aí não é uma sim. negligência, aí já é uma imprudência. Aí é uma imprudência. Aí ele deixou de fazer e assumiu o risco de não fazer, sabendo que deveria. Inclusive, dependendo para benefício próprio, né? Tem uma barreira que foi determinada, ele decidiu quebrar aquela barreira para ganhar tempo. Ah, não, isso aqui eu não preciso fazer porque eu quero ganhar tempo. Isso é uma violação. Aí tem uma responsabilização. Aí é diferente. Agora, por exemplo, se eu tenho um processo determinado e a barreira daquele processo falhou, não pela iniciativa voluntária daquele colaborador, isso a gente chama de erro. Uma fatalidade, é isso? A gente chama de erro. Erro. Isso, a gente chama de erro. Aí dentro do erro, a gente tem que entender se foi uma falha de processo, se o profissional estava mal qualificado, se a gente não tinha dado todas as condições para que aquele profissional tivesse executado aquela atividade de maneira adequada. Não é que a diferença do doloso pro culposo, né? É a diferença do doloso pro culposo, né? Entendi. Ele errou inconscientemente. Agora, quando ele viola, ele deixa de fazer conscientemente, assumindo o risco do dano que isso pode causar. Aí é uma violação. Isso é comum? Acontece. Não é comum, mas acontece.